Em abril de 2015, a jornalista chinesa Gao Yu, de 70 anos, foi condenada pelo Terceiro Tribunal Popular Intermediário de Pequim às acusações vazamento de segredos de Estado para a imprensa estrangeira. Que segredos a jornalista Gao Yu estaria revelando à imprensa internacional? O documento número 9, que você vai ver agora, não foi divulgado no Brasil. Pela primeira vez eu vou tornar público o documento todo, vai estar disponível no final no meu canal no YouTube, no descritivo deste vídeo. O mundo precisa saber quais são os planos, as metas do Partido Comunista Chinês para a dominação global. Alguns dos principais veículos internacionais, como a revista Time, o The New York Times, The Guardian, CBN News, CBS, Fox News, CNN, os principais veículos de comunicação lá fora divulgaram. No Brasil, o assunto passou batido. Mas o que é o documento número 9? Um documento interno do Partido Comunista Chinês. A dura sentença de 7 anos de cadeia era a comprovação que a imprensa internacional esperava a respeito da autenticidade do documento. Gao Yu foi presa. O nome oficial do documento é um comunicado sobre o estado atual da esfera ideológica. No início do ano de 2013, o Escritório-Geral do Partido Comunista na China distribuiu de forma confidencial aos seus membros internos um vasto relatório sobre o estado atual da esfera ideológica no mundo, entre outros temas. E no item 9 deste documento, abordava de forma bastante dura temas relacionados à ideologia e às ameaças globais à ideologia comunista. O documento passou então a ser conhecido como documento número 9. Além dos membros do Escritório-Geral do Partido Comunista na China, o documento foi distribuído ao Partido Comunista, funcionários do governo e alta cúpula das Forças Armadas, quando em seguida chegou às mãos da jornalista Gao Yu, que não teve dúvidas. O mundo precisa saber. O documento havia identificado 7 principais ameaças globais ao Partido Comunista e fazia alertas e sugestões para se combater o que eles consideram graves ameaças à esfera de controle do Partido Comunista, não apenas sobre a China, mas sobre as suas metas globais para os próximos anos. Entre o que o documento considera ameaças ao Partido Comunista Chinês estão temas como o Estado de Direito, a sociedade civil, liberdade de imprensa, visões nihilistas da história, ou seja, as histórias consideradas por eles inverdades a respeito do Partido Comunista Chinês e a respeito da Revolução na China. Valores universais também são considerados uma ameaça, a visão ocidental de liberdade da mídia e constitucionalismo, ou seja, aquilo que é necessário que toda nação tenha, ou seja, uma constituição, para que as pessoas e todo mundo esteja abaixo dessa constituição e nela estejam as leis que todos devem obedecer, ou seja, as pessoas ficam sujeitas a essas leis. Mas uma constituição é uma ameaça à perpetuação do Partido Comunista Chinês. O documento proíbe que seja ensinado qualquer um destes temas, sendo que se faz necessário o controle absoluto sobre a internet. O que você vai ver agora é estarrecedor. Trecho do início do documento número 9. Desde o 18º Congresso Nacional do Partido Comunista, sobre a forte liderança central do secretário-geral Xi Jinping, a nação convocou triunfantemente o Congresso Nacional do Povo e a Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. Foram esses os vários compromissos assumidos pelo partido.
7, num primeiro momento, são ameaças consideradas graves ao Partido Comunista Chinês. Enquanto não aprovamos completamente o mainstream ideológico, ou seja, a corrente de pensamento comum no mundo, também devemos ter atenção clara em relação à situação ideológica como uma luta complicada e intensa. Atualmente, todas as falsas tendências, posições e atividades ideológicas merecem destaque. Eu vou ler um breve resumo do que são essas 7 graves ameaças. De forma completa, elas estarão no descritivo desse vídeo no meu canal no YouTube. E eu peço para que você compartilhe para com o Brasil todo, grave vídeos, não importa o mundo, o Brasil precisa conhecer isso. Item 1. Promoção da democracia constitucional ocidental. Uma tentativa de minar a liderança atual e o socialismo com características chinesas do sistema de governança. Item 2. Promoção de valores universais na tentativa de enfraquecer os fundamentos teóricos da liderança do Partido Comunista na China. Item 3. Promoção da sociedade civil na tentativa de desmantelar a base social do Partido Comunista enquanto estando no poder. Item 4. Promoção do neoliberalismo, tentando mudar o sistema econômico baseado na China. Item 5. Promovendo a ideia de jornalismo do Ocidente, desafiando o princípio da China de que a mídia e o sistema editorial deveriam estar sujeitos à disciplina do Partido Comunista. Item 6. Promoção do niilismo histórico, tentando minar a história ao longo dos anos do Partido Comunista Chinês da Nova China. Item 7. Questionando a reforma e abertura e a natureza socialista do socialismo com características chinesas. Após esses 7 itens considerados graves ameaças ao Partido Comunista Chinês e à China, eles entram na questão da esfera ideológica. Preste muita atenção agora nos itens que falam sobre a esfera ideológica, divididos em 4 partes. O texto inicial, antes dos 4 itens, diz: a experiência histórica provou que falhas na esfera econômica podem resultar em desenvolver A experiência histórica provou que falhas na esfera econômica podem resultar em desordens graves, E falha na esfera ideológica também podem resultar em desordens graves. Entretanto, a ameaça muito real das forças ocidentais anti-China e sua tentativa de realizar a ocidentalização da China, a divisão e as revoluções de cores, enfrentando o severo desafio da esfera ideológica atual. Preste atenção nos itens relacionados ao que eles classificam como perigo real e imediato no item ideologia em relação à China. Item 1. Fortalecer a liderança na esfera ideológica. Membros do Partido Comunista e o governo, em todos os níveis, devem ter plena consciência de que as lutas na esfera ideológica são perpétuas, complexas e excruciantes. Tornar o trabalho na esfera ideológica uma alta prioridade em sua agenda diária. Analisar e estudar rotineiramente novos desenvolvimentos na esfera ideológica. Reagir com rapidez e eficácia e resolver preventivamente todos os problemas que surjam na esfera ideológica. Item 2. Oriente nossos membros e líderes do Partido Comunista a distinguir entre teorias verdadeiras e falsas. Os membros do Partido Comunista, especialmente os líderes de alto nível, devem tornar-se hábeis
em resolver os problemas da perspectiva política, geral, estratégica e teórica. Devemos ter uma abordagem firme e uma postura clara em relação aos principais princípios políticos. Devemos manter uma disciplina rígida e clara, mantendo uma unidade de alto nível com o Comitê Central do Partido Comunista sob a liderança do secretário-geral Xi Jinping, hoje presidente da China, em pensamento, posição, política e ação. Item 3, no quesito preocupação e diretrizes na esfera ideológica. Item 3, adesão inabalável ao princípio do controle da imprensa, da mídia, pelo Partido Comunista Chinês. O princípio do controle da mídia do Partido Comunista decorre do nosso sistema político e da natureza da nossa mídia. Devemos manter a direção política correta. Devemos nos apegar firmemente ao princípio do espírito e da responsabilidade social do partido, da mídia, e que, em questões políticas, ele deve ter um só coração e mente com o Partido Comunista. Precisamos fortalecer a educação na perspectiva marxista da mídia. Eles querem uma mídia marxista, para garantir que a liderança da mídia esteja sempre firmemente controlada por alguém que mantenha uma ideologia idêntica ao Comitê Central do Partido Comunista. Item 4. Conscientemente fortaleça a administração do campo de batalha ideológica. Devemos reforçar nossa gestão de todos os tipos e níveis de propaganda na frente cultural, aperfeiçoar e executar sistemas administrativos relacionados e não permitir absolutamente nenhuma oportunidade ou meios de disseminar pensamentos ou pontos de vistas incorretos em relação às verdades do Partido Comunista. Implementar conscientemente a decisão do Comitê Permanente do Congresso Popular Nacional sobre fortalecer a proteção das informações nas redes sociais. Preste muita atenção nisso. Fortalecer a orientação da opinião pública na internet e, atenção você, purificar o ambiente da opinião pública na internet. Esse documento é o mais grave documento vazado a respeito da implementação de uma nova ordem mundial, de um sistema de controle absoluto que eu conheci nos últimos anos no mundo. No Brasil, você não vai ler nada a respeito. Procure principalmente nos Estados Unidos e nos grandes veículos de comunicação. Agora preste atenção. São muitas as denúncias que, em meio a essa pandemia do coronavírus, a China está monitorando as redes sociais para silenciar os seus opositores e aqueles que estão tornando público as verdades a respeito de toda esta pandemia. Agora preste atenção, uma informação ainda muito mais grave que tem a ver com esse documento de 2013. Agora, em plena crise do coronavírus, a China acaba de apresentar à Organização das Nações Unidas, a ONU, uma proposta de modificação, de alteração, preste muita atenção nisso. Eles acabam de propor às Nações Unidas uma nova plataforma em cujo qual toda a internet global deverá operar. E essa internet, esta nova internet que já opera na China, terá controle absoluto do governo chinês. A Rússia, através do Vladimir Putin, já se mostrou interessado nessa proposta. Agora preste atenção. Quando nós falamos da China, quem controla a China é o Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês tem cerca hoje de 90 milhões de membros. Ali na frente eles serão a maior economia do mundo, em menos de 10 anos.
Todo o sistema militar chinês está passando por uma readequação poderosíssima, graças ao financiamento das nações capitalistas ocidentais aos produtos chineses. Na África, por exemplo, 45% das grandes empresas já têm o domínio da China. No Brasil, todo o sistema elétrico já está na mão da China. E eles desejam, a todo custo, não irão economizar para isso, colocar as mãos no sistema que gere a internet brasileira. Nós precisamos tornar público com máxima urgência e alertar pessoas no Brasil. No nosso país, grupos de comunicações, alguns grupos de comunicação já se venderam ao dinheiro chinês. Quanto tempo falta para que a ideologia do Partido Comunista Chinês tenha que ser também obedecida no Brasil? Na China, por exemplo, as Forças Armadas não devem obediência em primeira instância ao povo chinês, mas ao Partido Comunista, que é quem manda na China. Tempos sombrios, muito piores que o coronavírus, virão por aí. Ou o mundo desperta, ou em breve nós caminharemos para o conflito mais devastador da história da sociedade humana na Terra. Nesse momento, a China, que economizou e poupou dinheiro em base a trabalho escravo, a uma ditadura sombria no seu país, hoje tem reservas internacionais, inclusive que empresas capitalistas do Ocidente ajudaram a elevá-las para fazer frente ao mundo ocidental. Quem poderá detê-los? Quando no Brasil mesmo, presidente do Congresso, do Senado, governadores, redes de televisão, resolveram pedir desculpas à China quando teve um deputado com a coragem de tentar fazer uma indagação dura, que agora outros líderes mundiais estão fazendo, a respeito de toda a falsa informação que a China tornou público no referente ao coronavírus e toda a manipulação a respeito dos mortos, a toda a tentativa de censura das verdadeiras informações a respeito dessa pandemia global. Documento número 9. Eu quero que você torne público isso, para que a maior parte das pessoas no Brasil tome conhecimento. Aconteceu um efeito aqui, que eu não sei o que é na minha rede. Pagou tudo, vai ficar assim no original mesmo. Faz tempo que eu sei que estamos todos sendo monitorados. Pode monitorar todo mundo, a verdade chegará a todas as pessoas. Que Deus ajude o Brasil. Sejamos luz em tempos de esperança.